Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao Geografia Fluente. Hoje eu quero tratar de um tema controverso, polêmico dentro da minha própria área de atuação e de formação, que é a geografia, e dentro da história do pensamento geográfico. E esse tema diz respeito à influência que alguns geógrafos alemães exerceram sobre o pensamento de Hitler e sobre a própria doutrina nazista. Já dá para perceber que não é um tema muito fácil de tratar, mas eu vou tentar fazê-lo. Antes eu quero pedir para que você curta esse vídeo, para que você comente, deixe seu comentário aí, para que você se inscreva no canal caso ainda não for inscrito e também para que você ative o sininho para receber as notificações. Quero adiantar aqui que não existe nenhuma linearidade, nenhuma relação direta ou imediata entre o pensamento dos geógrafos que eu vou mencionar aqui e que eu vou apresentar a vocês e o pensamento de Hitler, a doutrina nazista propriamente dita. E dito isto, então nós podemos mencionar o primeiro geógrafo que compõe essa história, que é ninguém menos que Friedrich Ratzel. Ratzel, ele mesmo, o pai da geografia política, também o pai do determinismo geográfico alemão, como ficou conhecido, e o pai da chamada antropogeografia. Então Ratzel é alguém muito importante para a geografia tradicional, é um dos pioneiros da geografia alemã, e para nós entendermos o pensamento de Ratzel, nós temos que primeiro entender o contexto da Alemanha na segunda metade do século XIX. E o que acontecia na Alemanha nesse período? Bom, a Alemanha, ao contrário de outros países europeus, de outros estados que já tinham sido unificados muito antes, séculos antes, desde a baixa Idade Média, como é o caso, por exemplo, de Portugal, da Espanha, da França, da Inglaterra, a Alemanha não tinha ainda se unificado. A Alemanha vai passar por esse processo de unificação em torno de um reino chamado Prússia, que era o mais importante daquela região, e esse processo vai ser concluído em 1871, sob a batuta, sob o comando do grande chanceler, o chamado chanceler de ferro, o general Otto von Bismarck. Bom, Ratzel foi um homem que viveu nesse contexto. Ratzel, portanto, era um intelectual engajado com a unificação alemã e também com o projeto expansionista, imperialista da Alemanha, tendo em vista que nós estamos falando de um contexto em que as principais potências europeias tinham vastos impérios coloniais pelo mundo, principalmente na África e na Ásia. A Alemanha também queria participar dessa partilha, como de fato o fez posteriormente, como prova o Congresso de Berlim de 1885. Ratzel trouxe para a geografia o método positivista, ou melhor, aplicou na geografia o método positivista, aquele desenvolvido lá por Augusto Comte, a partir de forte inspiração das ciências da natureza, das ciências naturais. Ratzel, então, inspirado pelo método positivista, vai tentar entender a relação entre o homem e o meio, a produção do espaço geográfico. E Ratzel, nessa tentativa de entendimento, vai apontar que existe uma relação muito estreita entre as condições ecológicas, ambientais e os povos, ou melhor dizendo, entre a diversidade dessas condições naturais e a diversidade de povos, no sentido etnográfico, no sentido cultural do termo. Por isso ele foi depois rotulado como um determinista, embora haja um certo espaço dentro da concepção ratzeliana para nós entendermos uma certa flexibilidade, uma vez que ele também reconhece a liberdade do homem na sua relação com a natureza. Mas o mais importante da obra de Ratzel é um conceito que ele vai desenvolver, que é o conceito de espaço vital. Lebensraum, o termo original em alemão. Então, Ratzel vai dizer o seguinte, olha, quanto mais desenvolvida for uma sociedade, quanto mais civilizada for uma sociedade, considerando, é claro, o seu aparelho tecnológico, o tamanho da sua população e os recursos naturais do seu território, maior tende a ser o seu território, o seu espaço vital. Então é como se uma sociedade funcionasse como uma espécie de organismo vivo, e a maior representação desse organismo é o Estado nacional. Então quanto mais forte um Estado, maior tende a ser o seu espaço vital, o seu território. Isso de certa forma justificaria o projeto expansionista alemão. Então a Alemanha tinha acabado de se firmar enquanto um Estado nacional, precisava de um território muito amplo se quisesse ser de fato uma grande potência. As ideias de Ratzel tiveram grande repercussão, foram discutidas inclusive por geógrafos de outras nacionalidades, como por exemplo os geógrafos franceses, que rebateram esses argumentos com o que ficou depois conhecido como possibilismo. Muito bem, mas elas encontraram refúgio, encontraram abrigo sob o fundador, o criador da geopolítica, o sueco Rudolf Kjellén, ou Kjellén, como se escreve. Ele
se apropriou das ideias de Hatzel e as utilizou para formular a sua concepção da geopolítica. E foi por meio das ideias desse geopolítico que um outro alemão, esse sim, né, que teve contato direto com os círculos militares, porque era um general e era geógrafo ao mesmo tempo, um general geógrafo chamado Karl Haushofer, ele se apropriou também da concepção de espaço vital de Hatzel. Então veja, como uma espécie de telefone sem fio. Hatzel influenciou Zelien, que influenciou por sua vez Karl Haushofer. Haushofer então incorpora as ideias de Hatzel via Zelien e do próprio Hatzel mesmo, e ele vai desenvolver a vertente alemã da geopolítica, a chamada Geopolitik. E ele cria inclusive uma revista de geopolítica que vai fazer circular, dar publicidade às suas ideias e ideias dos seus discípulos naquele contexto. Bom, Haushofer nunca foi filiado diretamente ao Partido Nacional Socialista ou ao Partido Nazista Alemão, mas ele tinha relações estreitas com vários de seus membros, inclusive com um cara chamado Hess. Hess era amigo íntimo e era também secretário de Hitler. Então, esse Hess foi discípulo de Haushofer e, ao que tudo indica, foi ele que fez o meio de campo, foi ele que estabeleceu uma comunicação entre os dois, colocou os dois em contato. Não há nenhuma troca de correspondências ou algum tipo de registro que comprove a comunicação direta entre Haushofer e Hitler, mas há relatos de que eles teriam inclusive se encontrado por diversas vezes, entre elas o período em que Hitler esteve preso após uma tentativa de golpe. Talvez Haushofer mantivesse um certo receio ou algumas ressalvas em relação ao nazismo por conta do fato de que sua própria esposa tinha ascendência judia. Então, isso era algo que o denunciava naquele contexto. E Haushofer acabou, inclusive, se suicidando junto com a esposa um pouco depois da queda da Alemanha, né, da derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Especula-se até hoje se foi por algum tipo de remorso pela participação das suas ideias no projeto expansionista do Führer, né, e do Terceiro Reich alemão. Para muitos estudiosos hoje, a geopolítica alemã, a Geopolitik, representa uma espécie de empobrecimento teórico da geografia política proposta por Hatzel. Então é uma espécie de pragmatização, né? É uma geografia política da prática que foi desenvolvida para atender aos interesses dos estados maiores, os interesses dos círculos militares, das forças armadas, sobretudo no caso da Alemanha nazista. E finalmente nós chegamos em Adolf Hitler. Hitler desenvolveu a sua doutrina, o seu pensamento, e ele cristalizou tudo isso num manifesto, livro chamado Mein Kampf. A tradução em português seria Minha Luta, né? Essa obra ela traz 3 pilares centrais. A defesa de 3 pressupostos que estão na base da doutrina nazista. Um deles, como nós já vimos, é a própria ideia de um espaço vital alemão. Ou seja, de que a Alemanha, em função da sua potência, em função da sua força econômica, do seu poderio bélico militar, do seu nível de desenvolvimento e de civilização, ela necessariamente deveria expandir os seus limites territoriais, né? E isso justificava o expansionismo alemão durante a Segunda Guerra. O segundo pilar, que também ajuda a entender o primeiro, é justamente a ideia de uma superioridade racial dos arianos, que é uma construção, uma invenção falaciosa do nazismo, de uma raça superior, que seria a raça ariana. Primeiro que hoje nós sabemos, né, com 100% de certeza, que não existem raças humanas, o que existe é uma única espécie, ou uma única raça, se quisermos, Homo sapiens sapiens, e também é falaciosa porque pressupõe a existência de um povo homogêneo chamado povo ariano ou raça ariana, que jamais existiu de fato. É muito mais uma construção mítica, né, para justificar esse processo expansionista, essa sanha, essa saga expansionista do Terceiro Reich. Mas Hitler então se apoiava também na ideia de superioridade racial dos arianos e, por fim, um terceiro pé muito importante desse tripé, que é o antissemitismo. O ódio, a aversão aos judeus, né, e a tudo o que se referia a eles. Tanto
biologicamente falando, a constituição física, quanto também em relação à sua cultura, às suas tradições, à sua religião. Então, para Hitler, os judeus representavam uma degeneração da espécie humana, uma espécie de piora, né, da espécie humana, e por isso deveriam ser extirpados juntamente com os comunistas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido interessante assisti-lo, e espero que você coloque um comentário aí dizendo o que você achou. Isso nos ajuda bastante a melhorar o nosso conteúdo, a melhorar a nossa abordagem aqui no canal. Valeu, até a próxima!